Havia umas lembranças penduradas na parede. Veio o vento e levou. Havia uma parede carregada de lembranças. Foram mais de 40 anos de profissão. Além de engenheiro civil, José Francisco também se dedicou à carreira acadêmica. Foi da segunda turma de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde também teve a oportunidade de ensinar os futuros engenheiros por 2 décadas. O professor José Francisco tornou-se referência para a engenharia estrutural sul-matogrossense. Ousou e inovou nas estruturas de concreto armado, protendido e de estrutura metálica de edifícios e pontes desde 1986. Uma referência e legado na engenharia de Mato Grosso do Sul, principalmente para quem aprendeu a lição do professor José Francisco em sala de aula. Andres segue os passos do mestre, é professor na UFMS e nos apresenta o Laboratório de Estruturas e Modelos Experimentais da UFMS, o LEME, idealizado pelo professor Zé. Como professor, né, ele era muito ligado aos alunos. Ele tinha uma facilidade de comunicação, né, com os alunos e tinha a visão, né? Então ele não tinha preguiça, fazia muitas visitas, né, com os alunos em pontes. Aí, nosso estado tem muitas pontes emblemáticas do país, né, porque nós temos vários rios grandes, né, Rio Paraná, Rio Paraguai. Então ele levava muitos alunos nas visitas de ponte, então ele era muito ligado aos alunos. Então o laboratório ele idealizou, né, para deixar um legado, né? Então ele queria deixar um legado, porque uma parte da vida dele, né, ele foi professor aqui da universidade, mas parcial. Então ele resolveu deixar um legado aí para a universidade, que ele gostava muito, né, tinha um carinho muito grande pela universidade e pela profissão, né? Então ele falava que tudo que ele tinha na vida foi devido à engenharia e a universidade fez parte disso, porque ele formou aqui na universidade. Zé Francisco era uma pessoa bem diferente de muitos outros, né? Ele tinha um conhecimento vasto na área da engenharia, ele tinha uma facilidade de interpretação, ele não tinha medo do que ele fazia, ele tinha amor a isso aí. Quem teve o prazer de se relacionar com ele sabe o tanto que este homem foi dedicado à engenharia civil. Ele é um marco para o nosso estado, a gente não tem dúvida disso. Além de projetos na profissão, Zé Francisco também construiu uma vida em família, com base sólida no matrimônio, como marido e pai. Ele fazia questão que eu estivesse perto dele, em todo sentido, viagens. Então, não foi assim um prejuízo para mim, porque eu vivi intensamente. Viver com ele era uma aventura. Porque dentro da engenharia ele não tinha barreira. Ele não tinha barreira. Precisava ir no atoleiro, ele ia, na areia movediça, ele ia e eu junto. Precisava viajar o Brasil inteiro, porque ele foi presidente, eu junto. Então, era realmente, foi uma aventura. Porque ele era muito inteligente. Aliás, foi o que me chamou a atenção desde a adolescência, quando eu comecei a namorar. Ele era muito diferente de todos, você entendeu? Em respostas, em aprendizado, ele era rápido de raciocínio. Era tudo que eu admirava, era isso, era a inteligência. Que ele era uma pessoa múltipla. Ele tinha o trabalho dele como engenheiro, mas fora disso, era uma pessoa que gostava muito de conhecimento. Ele estudava de tudo, ele lia de tudo. Tudo que você perguntava para ele, ele sabia, conhecia todo mundo. Era incrível, era uma mente ampla, sabe? Então, ele dava com números, mas gostava de livros, gostava de história, de cultura geral. Você saía com ele na cidade e ele sabia. Ah, esse prédio aqui morou fulano, que depois vendeu para não sei quem, agora mora ciclano, sabe? Quem projetou foi o meu amigo tal. Então, viajava assim pelo interior, sabia de tudo. Falava das pontes, falava dos lugares. Era uma pessoa, um profundo conhecedor, assim. Tinha sempre muita disciplina no trabalho dele. Isso eu aprendi muito com ele.
Então, assim, eu lembro que eu sempre deixava recadinho na agenda dele. Bom dia, pai, bom trabalho. Então, quando ele chegava no escritório, ele abria, sempre tinha um recadinho meu. Boa noite, pai, fica com Deus, bom trabalho, te amo. E eu lembro que ele ficava muito feliz com esses recadinhos, né? Que era uma forma de eu expressar o meu amor por ele, né? Inspiração para a vida do filho e neto, que estão no mesmo painel de turmas da UFMS. Ele deixou, como diz, um conhecimento técnico enorme para a gente, né? A vontade de ser engenheiro, de construir as coisas, né? E se trabalhar sempre com caráter, respeito, dignidade, né? Ele deixou, isso aí foi o legado dele para a gente. O professor José Francisco deixou um legado de conhecimento, mestre em sala de aula e um engenheiro prático no exercício da sua profissão. Bastante atuante, foi presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, o CREA-MS, e também da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande. A história dele, como pessoa, como professor, se confundiu sempre com o Zé Francisco engenheiro, sempre presente, contribuindo aqui no CREA de todas as formas, com as profissões, com as suas ideias, com as suas manifestações, sempre divulgando a importância do sistema e mostrando aos profissionais que era importante participar. Então esse sempre foi o Zé Francisco. O mestre é lembrado com carinho por quem aprendeu a sua lição nos bancos da universidade, como é o caso do diretor da Faculdade de Engenharias da UFMS, professor Robert Schiavetto. O professor Zé Francisco deixou um legado para a nossa faculdade, a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele, ao mesmo tempo, externamente à universidade, foi sempre um engenheiro que foi referência na engenharia civil de Mato Grosso do Sul. A maioria das pontes do nosso estado foram projetados estruturalmente por ele, edifícios e outras obras de grande porte. O Zé deixa uma contribuição para a engenharia civil de Mato Grosso do Sul. A sessão solene proposta pelo deputado Renato Câmara é um reconhecimento ao mestre da inovação da engenharia em Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa está de parabéns, reconhecer, né, os profissionais e os pesquisadores que existem no Estado e as suas contribuições para o nosso Estado, né, para que fique isso registrado aí para a posterioridade, né? Para nós é como se fosse um reconhecimento do trabalho de toda uma vida. Fez muitas obras, melhorias públicas, não só coisa pequena, mas muitas pontes que antes as pessoas não tinham como ir de um lugar a outro. Hoje elas têm mais condições de mobilidade dentro do estado. Nosso carinho, nossa gratidão por tudo que ele representa para a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, tudo que ele representa para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tudo que ele representa para a engenharia civil do nosso estado. Tenho um orgulho de ser engenheiro que eu fico até emocionado em falar. É uma profissão que constrói. Eu acredito e tenho orgulho dessa participação que eu tive na criação desse estado, nas obras, né, na criação desse estado. E representa muito, para mim representa muito. Tanto é verdade que eu tenho um filho que é engenheiro e tenho um neto que vai ser engenheiro, e sem forçar, eles que escolheram ser engenheiro. E participei da formação de quase 2.000 também estou exagerando, mas 1.500 engenheiros aí nesse estado quando dando aula na universidade. Sem falar de arquitetos quando dava aula no curso de arquitetura, né? É um dos maiores orgulhos da minha vida, sem falsa modéstia, realmente é. Trabalhe sempre com honestidade, dentro da melhor técnica possível, né, do maior conhecimento possível, mas sempre dentro da honestidade. Isso é fundamental na vida de qualquer profissional, mas principalmente na vida de um engenheiro.